Olá, pessoal. Bom, a gente dá continuidade aí aos estudos da unidade 2, Crises do Antigo Regime. Agora no tema 2, o Iluminismo, ok? E a gente então tem o seguinte, o Iluminismo, ele vai surgir com ideais, com princípios que vão contra as características do Antigo Regime. Ou seja, o Iluminismo ele vai criticar esse poder absoluto do rei, que o antigo regime defendia, essa sociedade estamental, onde a determinação da classe social da qual a pessoa fazia parte era estabelecida desde o nascimento, e essa questão da economia do período que era baseada no mercantilismo. A gente então tem aqui uma imagem mais abaixo que representa o antigo regime, ok? O rei francês, que a gente até respondeu uma questão sobre isso no livro, na live anterior. E mais acima a gente tem os intelectuais, os filósofos do período em reunião, discutindo aí os principais pontos que fazem parte do iluminismo. Cada um dando aí um pouco da sua contribuição. Bom, o iluminismo ou ilustração, existem essas duas denominações, é formado, constituído por intelectuais, como mostra a imagem, que criticavam a influência da igreja. Vocês sabem que a Igreja Católica, na Idade Média, dominava o pensamento cultural, social, religioso e até político da Idade Média. A gente está agora na Idade Moderna. E por mais que a Igreja Católica ela tenha perdido essa influência total, ela ainda influencia bastante. E é tanto que ela forma o primeiro estado na França, ok? O clero. Esses intelectuais, eles criticavam os privilégios da nobreza, ok? Na França, o segundo estamento, a rígida hierarquia social, questão da origem, de desde o nascimento a pessoa já ser estabelecida em uma classe social e isso não poder mudar ao longo da vida, ok? Eles acreditavam que, na verdade, deveria ser algo natural. A pessoa, ela não nasce já encaixada em uma classe. E eles também criticavam aí o poder forte do Estado, ou seja, o poder forte do rei, o absolutismo, e a falta de liberdade de expressão, ok? Todos esses pontos apresentados, que são pontos criticáveis do iluminismo, eles, na verdade, fazem parte do que era o antigo regime. Ou seja, a gente tem um movimento de intelectuais que vão criticar a forma como se vivia naquele período, século XVI, século XVII até o século XVIII. Esses intelectuais, esses filósofos, eles eram, na verdade, a favor da igualdade de natureza, onde a pessoa ela nasce, ela não é simples, e ao nascer ela não é simplesmente colocada em uma classe social e morrer nessa classe social até o fim da vida, mas que na verdade o seu trabalho ao longo da vida que vai lhe propiciar riquezas, que vai determinar com o passar do tempo o grupo social ao qual ele vai pertencer, digamos assim. Então, o iluminismo, diferentemente do antigo regime, que acabava valorizando determinada pessoa que nasceu em uma classe social, como, por exemplo, a nobreza, os iluministas eles vão valorizar o trabalho, okay? A ação de trabalho do homem ao longo da sua vida. Esse movimento filosófico ele pode ser visto lá nas revoluções inglesas, que a gente viu no tema 1,
quando a gente vê ações que partem da população e que o parlamento acaba abraçando contra alguns mandos e desmandos do rei. Aí, nessas revoluções inglesas, lá no século XVII, a gente já pode ver uma certa crítica ao antigo regime lá na Inglaterra e que faz com que a gente entenda que o iluminismo já estava influenciando ou iniciando ali. Logo depois, a gente também vai ver que na França, no século XVIII, essas críticas ao antigo regime elas vão ficar mais fortes. Ou seja, o iluminismo com o tempo do século XVII ao século XVIII vai crescer. E isso vai influenciar a sociedade como um todo. A gente vai ver que o iluminismo, esses novos ideais que criticam aquela forma de se viver politicamente, socialmente, culturalmente, vão passar a ser criticadas a ponto do antigo regime vir a cair. A gente tem aí os principais iluministas. Vocês precisam entender que o iluminismo ele é, na verdade, uma corrente de pensamentos. Pessoas intelectuais vão surgir e vão criticar o sistema no qual eles estão inseridos. Eles vão criticar o poder do rei, eles vão criticar a forma como a economia é desenvolvida, a forma como o pensamento cultural da sociedade é vivido e eles vão acabar ganhando voz e vez e público, ok? Então, aqui abaixo a gente vai ter os principais filósofos, esses principais pensadores, mas aqui acima a gente tem os princípios iluministas. Bom, os iluministas, eles queriam o fim do misticismo, o fim da superstição, ok? A gente está na Idade Moderna, mas muito do que se pensava na Idade Média ainda existe. Então, os iluministas, eles querem acabar com isso de superstição, de crenças que não são baseadas na ciência. Ou seja, no iluminismo a gente tem a valorização da razão, da racionalidade do homem e da produção de uma ciência, de um conhecimento lógico, científico por meio da pesquisa, ok? Os iluministas, eles também defendiam a questão da educação e que a educação, ela tinha que ser laica, ou seja, sem nenhum princípio religioso. A religião, ela não tinha que influenciar na educação. Eles também defendiam essa educação sem uma ideologia religiosa obrigatória e gratuita para todos, e que quem custeasse isso seria o Estado. E isso acabou acontecendo, porém, na prática, o que vai se ter é uma educação para a burguesia e uma educação para os pobres, onde a burguesia vai ter aí os seus filhos estudando para serem intelectuais, cientistas, ter um posto mais elevado e os pobres vão acabar estudando para o trabalho, para produzir, ok? Não vivenciando essa parte mais intelectual. E a gente tem também como princípio iluminista o fim da intervenção do Estado na economia, ok? É do iluminismo que a gente tem a crítica ao mercantilismo, a crítica ao absolutismo real, onde os iluministas eles acreditam, na verdade, que a economia ela tem que ser liberal, ok? Eles vão pregar o liberalismo econômico, que até hoje é vivenciado
que alguns criticam, outros são a favor, ok? E esse liberalismo, ele é uma economia de liberdade, onde a pessoa ela vai trabalhar de forma livre, certo? Propiciando assim riquezas para determinada região, emprego, gerando trabalho, gerando produtos, fazendo o mercado circular, e o Estado, o governo não vai intervir, ok? Como no antigo regime o rei fazia, né? O rei intervia em tudo, o rei decidia tudo. E o que vai para os iluministas fazer com que a economia ela ande com relação ao liberalismo econômico é a chamada lei da oferta e da procura, certo? É isso que vai determinar o comércio. Se um produto ele tem em grande quantidade, é mais fácil de ser encontrado, o preço dele acaba sendo menor. Um produto mais escasso acaba tendo o seu valor o seu valor sendo mais valorizado, o seu preço sendo mais caro. E isso vai determinar o comércio, a lei da oferta e da procura. O que é que você procura, o que é que você está vendendo, e por aí vai. Todas essas ideias, elas estão trabalhadas, desenvolvidas nessa obra, Investigações sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, de Adam Smith. Então, é daqui que a gente vai ver esse princípio do liberalismo econômico, da lei da oferta e da procura, que vai determinar a economia a partir de então. E a gente tem aí os principais filósofos iluministas: John Locke, Voltaire, Rousseau e Montesquieu. E lá na página 13, a gente tem falando um pouco sobre cada um e qual foi o pensamento, qual foi a contribuição de cada um para o iluminismo. A gente tem, por exemplo, John Locke, filósofo inglês, defendia que todo homem tinha direitos naturais, como a liberdade, a felicidade e a prosperidade, que deveriam ser garantidos pelos governos. Estes, por sua vez, deveriam estabelecer um pacto com a sociedade que aceitaria ser governada para superar os conflitos entre os indivíduos. Os governantes, porém, poderiam ser destituídos caso não correspondessem aos interesses comuns. Ou seja, no final ele defendia que por mais que uma cidade, um país tivesse um líder, um imperador, um presidente, um rei, ele estava ali a serviço do povo. Montesquieu, aqui o último, ele já ficou conhecido por defender o Barão de Montesquieu, como ficou conhecido, defendia a liberdade dos indivíduos, que seria assegurada por um conjunto de leis e a criação de 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, existentes até hoje. Essa tripartição evitaria o isolamento dos governantes e permitiria maior equilíbrio entre as esferas do poder, não tendo ali só um poder absoluto, no caso do antigo regime do absolutismo. Rousseau, este aqui, este terceiro, afirmava que o poder pertencia à população e que todo governo deveria estar submetido à vontade soberana do povo. Para isso, as pessoas tinham de ser criadas com liberdade. Ele defendia que o ser humano nascia naturalmente bom e depois era desvirtuado pela sociedade. Por fim, a gente vai ter falamos de Rousseau, falamos de Montesquieu e ficou faltando o Voltaire, o segundo aqui. É conhecido como Voltaire,
o filósofo francês criticou em suas obras o absolutismo monárquico e a Igreja Católica. Segundo ele, a liberdade de expressão seria um meio para livrar o povo da superstição e da ignorância. Ou seja, ele defendia a liberdade de expressão, as pessoas poderem dar a sua opinião sem serem censuradas. Então, a gente tem os princípios iluministas sendo aí iniciados e guiados por estes 4 filósofos: John Locke, Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Bom, o último ponto apresentado no tema estudado é o chamado despotismo esclarecido. E o que é o despotismo esclarecido, né? Essas correntes de pensamento, elas estavam surgindo e elas estavam ganhando cada vez mais público. Os próprios burgueses, como vocês já sabem, por mais que possuíssem riquezas, por mais que fosse ali a classe comercial, ela fazia parte na França do terceiro estado e pagava altos impostos e não usufruía das regalias que a nobreza e o clero, primeiro e segundo estado, então usufruíam. E de início a burguesia ela continua, mas com o tempo ela vai se incomodar. E com esses pensamentos surgindo, principalmente os pensamentos econômicos de liberdade, com o liberalismo econômico, eles vão tomar os pensamentos iluministas para si e vão acabar crescendo com esse movimento. Os reis europeus, os reis absolutistas, os reis do antigo regime, evitando uma revolta maior, acabam querendo tomar essas ideias do iluminismo para si, trazer para o seu governo. Porém, no fundo, o que ele queria era manter o seu poder total, o seu poder absolutista. Logo, eles foram denominados de despotas esclarecidos, ou seja, eram reis absolutistas que praticaram ações reformistas baseadas nessas ideias do iluminismo, buscando o que com isso? Evitar as revoltas e também buscando uma modernização na forma de organizar, de administrar o Estado. Mas que na prática, na verdade, o que eles queriam era fortalecer o seu próprio poder. Essa imagenzinha representa aí o iluminismo, né? Uma lâmpada representando o iluminismo, mas que, de acordo com um despota esclarecido, né, é invertido, porque por mais que eles queiram tomar algumas ideias para si, para o seu governo, eles querem mais serem absolutos. Ficou faltando, agora eu olhei para a lâmpada e me lembrei, de esclarecer por que iluminismo, né? Esses filósofos, eles entenderam que a Idade Média foi um período de trevas, um período obscuro, onde a ciência não reinou. A igreja, ela dominava o pensamento cultural, o pensamento religioso, o pensamento político, econômico, enfim, a igreja, ela reinava na Idade Média. E como a ciência não teve vez nesse período, agora com a Idade Moderna, esses pensamentos surgindo seria uma luz que ia aclarar o pensamento da humanidade e ia então tirar essa população dessas trevas, desse escuro onde a ciência não vigorou e agora vigorará. Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, perguntem na live, leiam o tema 2 para entender o que eu falei antes ou depois desse vídeo. Leiam, anotem as dúvidas e tentem fazer aí as páginas 17, 18 e 19. Ok? Obrigada. Tchauzinho.